Olá, deputado. Oi, Sabrina, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, viu? A gente que agradece muito. O senhor está em Brasília? Estou em São Paulo. Está em São Paulo. Aqui está E mais agora, friozinho, né? agora as sessões é tudo por remoto, né? Remoto, exato. Bom, então deixa eu te apresentar. Todo mundo te conhece, mas vou te apresentar. Deputado federal pelo PP aqui de São Paulo, Ricardo Izar, que é o terceiro ou quarto mandato já? Como deputado Terceiro. federal? Terceiro. E o senhor sempre atua na causa animal, né? Sempre É, fala sobre o assunto, né? trabalho bastante a questão da vulnerabilidade. Então, a gente trabalha doenças degenerativas, idosos, crianças e animais também que são vulneráveis, né, ao meu ver também. Perfeito. Bom, deputado, estava perguntando se o senhor estava aqui em São Paulo, porque em Brasília o clima está bastante quente, né? Hoje já Tá. batemos 400 mil mortes por Covid-19 no Brasil e começou a CPI da Covid-19, o clima esquentou, mas tem muito assunto que está esquentando que não tem a ver com a Covid, por exemplo, na Comissão de Meio Ambiente. O senhor É faz parte dela, não é um isso? desastre essa comissão esse ano. Pois é. O deputado, ontem a gente falou com um colega do senhor, o deputado Paulo Benson, Eu que, assisti o final da entrevista. que é do PTB do Pará, e a gente queria começar pelo fim de ontem, que é o projeto tão polêmico que foi aprovado agora, pelo menos na Comissão de Meio Ambiente, sobre a vaquejada. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o deputado ontem. O senhor acredita? A gente já sabe do seu voto, tá? Mas eu vou fazer a mesma pergunta que o senhor foi contra. Mas é possível garantir a integridade do animal, mesmo tomando todas as medidas, nessa prática que a lei está tentando, o Congresso tentando transformar em reconhecimento como esporte? O senhor acredita que dá para garantir essa condição do animal sem ele se machucar? Não, não dá. A gente sabe que a vaquejada, o Supremo já definiu que a vaquejada consta como uma prática cruel, uma prática que contém maus tratos aos animais. Essa jogada de transformar em esporte nada mais é do que arrumar uma fonte de recurso para executar os eventos da vaquejada, né? Porque sendo esporte, você tem o incentivo de esporte, aí aquelas verbas que poderiam estar indo para atletismo, para natação, para outras práticas, vão começar a ser desviadas para a vaquejada, né? Então vai beneficiar aqueles poucos donos de tropas em detrimento do maus tratos aos animais, né? Então, vaquejada não é esporte. Nunca existiu no Congresso Nacional um projeto de lei para determinar que uma atividade qualquer seja considerada esporte. O futebol é esporte, não existe um projeto de lei para transformar ele em esporte. A natação, o atletismo, a mesma coisa. Só existe esse projeto para vaquejada. Isso tem um interesse econômico por trás muito grande, lógico, isso aí não tenho dúvida. Agora, a questão do interesse econômico, deputado, não dá para ser ignorado. A gente tem no Brasil isso de muito tempo, mas a gente tem rodeios aqui mesmo, o deputado ontem comentou, Barretos, que gera muito dinheiro. Como equilibrar esses dois pratinhos, né? De não deixar os animais serem maltratados e, ao mesmo tempo, ter uma economia tão forte, não só em Barretos, mas em outras partes do país. Uma vez eu fiz um acordo com o prefeito de Tietê, o Manuel Davi na época, e ele tinha lá a festa de peão de Tietê. E nós combinamos, vamos fazer o seguinte, eu te mando uma emenda parlamentar maior esse ano para você colocar na festa, se você não colocar bois, se você não colocar animal, se você colocar um boi mecânico, né, um touro mecânico, e gasta o dinheiro em contratação de shows, né, de dupla sertaneja, investe mais na parte artística. E deu a mesma quantidade de pessoas, o mesmo público. O pessoal não vai ver a crueldade em si. Eles vão para ver o show, para ir nas barraquinhas, comer a comida típica, tomar uma cachaçinha, entendeu? Eu acho que não tem a ver, não precisa ter o animal para ter o evento. Então a questão financeira, a questão de empregos continua sendo gerada da mesma forma, né? Tudo evolui, a cultura se evolui no mundo inteiro. Você vê circo, animais em circo. Antes era normal, hoje quase nenhum circo mais tem animal, né? A questão das touradas na Espanha. Já tem cidades da Espanha que estão abolindo a tourada,
já, já estão discutindo em Madrid, já estão... Eu acho que existe um avanço. Eu acho que se a gente quer um país desenvolvido, a gente precisa passar por uma evolução. A evolução ela sempre vai de encontro a respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie. Então, se a gente quer ter um país evoluído, desenvolvido, a gente precisa ter respeito às outras formas de vida. Isso a gente só vai aprender com o tempo. Mas eu acho que já estamos dando alguns passos aqui. Esse mandato na Câmara dos Deputados, essa legislatura, está sendo um desastre. Estão vindo com propostas monstruosas. A caça, a questão do patrimônio cultural, criação. Já falaremos, já falaremos. Agora, Já... sobre esse projeto a gente já fala, mas só voltando aqui um pouquinho na vaquejada, esse é um projeto do deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, e aí eu perguntaria para o senhor, é claro que a bancada ruralista ela tem peso, ela tem força no Congresso Nacional, mas agora esse projeto que passou na Comissão de Meio Ambiente vai para a Comissão de Constituição e Justiça. O Supremo Tribunal Federal, o senhor já citou, ontem falamos também, já entendeu que não é possível ter no mesmo momento respeito aos animais com a vaquejada. Esse entendimento da Suprema Corte do país. Chegando na Comissão de Constituição e Justiça, eu perguntaria como é que fica essa questão de quem tem a última palavra? Se é o Congresso que faz a lei ou se é a Suprema Corte que define se é constitucional ou não? Se a CCJ, que é a Comissão de Constitucionalidade da Câmara, fosse uma comissão que levasse ao pé da letra o dever dela e a obrigação dela de analisar a constitucionalidade e admissibilidade de matéria, esse projeto seria rejeitado. Mas aqui existe o interesse político por trás disso, muitas vezes na votação. Então, eu acho que a gente pode perder na CCJ. Mas existe a esperança, por exemplo, como foi aprovada aquela PEC na legislatura passada que tornava patrimônio cultural a vaquejada, ela está com uma ADI lá para ser analisada ainda. Sim. Então, tem eu duas acho pendências, acho, ainda, né? Tem chance de se voltar atrás, né, nesse caso, e considerar ela como uma atividade de maus tratos aos animais. Porque... Pode falar, Desculpa. pode falar. Não, é que fui corrigida aqui que antes de chegar na CCJ vai para a Comissão de Esportes, para essa análise, é isso? Vai antes para de esportes e depois para a CCJ. Tá Mas certo. nos esportes, eu acho que assim, a turma ligada à vaquejada é muito maior do que a turma ligada aos direitos dos animais lá dentro do Congresso. Lá nós estamos em 10, no máximo 12, no meio de 513, né? Então, agora, o engraçado é que não representa uma vontade da sociedade. Você pega as enquetes, a maioria é contra a vaquejada, a maioria da população. Mas os seus representantes, na verdade, não representam o interesse da sociedade. Então, existe um erro Por que isso aonde? acontece? Porque existe um erro na escolha do representante. Mas aí é o erro da população, não do o erro da... representante. Não, eu acho, porque se a maioria da população é contra, por que a maioria do Congresso é a favor? Então não sabe escolher o seu representante ou não sabe discutir política? Eu acho que não sabe escolher seu representante ou participa pouco do processo eleitoral. Tá. Vou perguntar, já que o senhor falou que quem defende animal está em pouco número aí no Congresso. Chegou uma pergunta aqui, a gente falou para as pessoas, né? Querem mandar pergunta, mande para a gente. Então, a gente recebeu aqui, porque não existem fóruns de defesa animal recorrente na Câmara que teria dado, por exemplo, acesso à informação para os deputados sobre a criação e os limites a se obedecer, parâmetros seguros, por exemplo. E aí a gente está falando já desse PL, que é a autoria do deputado Paulo Bengtson, do PTB do Pará. E essa pergunta ainda complementa. Como parlamentar, o senhor, que está à frente da Comissão do Direito dos Animais há tantos anos, o que se esperaria é que fosse uma informação sistêmica dentro do Congresso. Por favor, comente. Isso que a gente passa normalmente para os membros, você pega a frente parlamentar que eu criei lá dos direitos dos animais, são 260 e poucos parlamentares que participam. A gente manda informação para eles, manda e-mail, manda WhatsApp, cada projeto, mas muitos estão lá, assinaram por assinar. Às vezes você assina uma frente por participar, para dizer que você participa, mas não participa efetivamente
efetivamente naquele objetivo, né? Eu acho que falta um pouco o eleitor cobrar o seu representante. O senhor é Né? cobrado? Eu sou cobrado. O meu eleitor, na questão de animal, na questão ambiental, me cobra muito, porque eu tenho esse voto de opinião, digamos assim, que acompanha nosso trabalho, né? Mas nem todos, porque na política você tem dois tipos de eleitorado. Você tem o eleitorado que é feito através de lideranças, são vereadores, prefeitos, lideranças locais que buscam o voto para aquele deputado, e você tem o voto de opinião, que é daquele eleitor mais informado, que acompanha, que vê como trata assunto por assunto, acompanha os projetos de lei, as votações. Existe uma mescla, por exemplo, no meu caso, tem uma mescla de votação. As cidades que eu ajudo com emendas parlamentares, que me dão voto através de liderança. E aqueles que acompanham o nosso trabalho e que votam na gente porque acreditam no nosso trabalho e nos nossos ideais. No Norte e no Nordeste, existe pouco voto de opinião, existe mais voto ligado a lideranças, né? Então, é complicado. O senhor vê evolução? Não, não vejo. Que triste. Não vejo. Bom, pelo menos sincero o senhor foi. Bom, agora a gente vai falar de polêmica, e uma delas, que vai ficar para daqui a pouco, mas eu já vou falar, que é sobre o projeto que o senhor é autor, que é o PL 6.054 de 2019, que ficou conhecido popularmente como Animal Não é Coisa. E aí a gente já vai falar disso, porque tem crítica e tem crítica de quem defende os animais, né? Protetores e tal. A gente já vai falar sobre ele, só estou deixando aqui o aviso em suspenso, mas antes vamos falar do que a gente já tinha comentado, que foi o projeto, que é o projeto que está sob enquete no site da Câmara, que é esse que transforma criação de animais em patrimônio cultural do Brasil. E aí eu queria a sua resposta sobre ele. O que o senhor acha desse projeto? O senhor já votou? Não, ó, hoje, por exemplo, o Paulo Bergstrom, ele apresentou o relatório de um outro projeto, que é de minha autoria, que é o 4750, que proíbe a criação para fins comerciais de animais silvestres. Então, ele já deu um relatório absurdo, apresentou um relatório absurdo hoje com dados que eu nunca vi, não sei de onde ele tirou esses dados, mas contrário, lógico, ao projeto. Agora, você vê que absurdo que é a formação da Comissão de Meio Ambiente. Uma comissão que era para defender o meio ambiente, no mérito, ela está composta por pessoas ligadas ao agronegócio, à criação de animais, etc., exploração de animais. E a presidente distribui um relatório, para ser relator, um parlamentar que tem um projeto na contramão, que é o 318. Esse projeto 318, eu estou vendo muitos criadores de animais. Eu vi até vídeo dizendo o seguinte: poxa, não vamos poder mais ter um cão em casa, não vamos poder mais ter se não votar esse projeto. Não tem nada a ver. O criador de cachorro, de gato, eles vão continuar podendo exercer atividade de criação, principalmente aqueles que fazem da forma correta. Esse projeto ele não atrapalha em nada nem beneficia em nada essas pessoas. O que ele beneficia é o mal criador, é o tráfico de animais silvestres. Ele tem várias impropriedades, esse projeto. A primeira impropriedade desse PL é que ele busca tornar, por força de lei, uma atividade como patrimônio cultural e material do Brasil, num avanço claro, no atropelo do legislativo sobre questões de cunho técnico, que quem deveria ser responsável por isso é o IPHAN, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, esse é o primeiro ponto dele, que está de errado. Segundo, que, ao meu ver, ele é um projeto inconstitucional, porque a gente tem o artigo 225 da Constituição Federal, que trata da questão do respeito e da proibição da prática de maus tratos, né? Porque no segundo artigo desse projeto, do 318, eu não sei se você tem ele aí. Você Tenho sim, está aqui. No artigo 2º, porque são 3 artigos, né? Ele reconhece como patrimônio cultural e imaterial do Brasil, eu vou até ler aqui, ó. A atividade de criação e reprodução de animais em razão da sua natureza intrínseca de preservação e desenvolvimento das espécies animais, consideradas como patrimônios naturais e culturais, integrantes da identidade e da memória da sociedade brasileira,
nos termos dos artigos 215, inciso 1º, 225, também inciso 1º, ambos da Constituição Federal. Exatamente. Então, inicialmente, assim, ó, por criação, a gente entende cativeiro, tá certo? Agora, deliberar sobre essas questões éticas, digamos assim, é mais complicado, mas ela avança, esse artigo ele avança sobre atividades que envolvem ilegalidades e maus tratos, né? Quer ver? Eu fiz uma anotação aqui, ó. Enquanto o senhor procura, só para acrescentar, o deputado ontem esclareceu, disse que esse projeto ele vai seguir de uma regulamentação sobre a criação. Perguntei para ele se não era muito amplo, muitos animais envolvidos. Tem outros projetos que tratam especificamente de regulamentação de criação. Tem um que é de cães e gatos, tem um que é de pets em geral, tem outros que são de animais silvestres. Tem vários tramitando. A gente não precisa transformar ele em patrimônio cultural. Quando a gente transforma em patrimônio cultural, a gente vai estar englobando todos os animais, porque o primeiro ponto de atenção nesse projeto, aqui eu coloquei, significa conjunto de animais geralmente criado para venda, abate, etc. Dessa forma, a proposição ela abarca qualquer tipo de criação e reprodução de animais. Então, ele trata de todo tipo de criação, todo tipo de reprodução, porque ele não especifica. E todos os tipos de animais domésticos, domesticados, silvestres, selvagens e exóticos. Como você pode dizer que um cara que cria jiboia piton, por exemplo, é um patrimônio cultural e material do Brasil? Então, o cara vai criar leão, vai criar onça, vai ser patrimônio cultural, qualquer tipo de criação? Não, primeiro que no projeto deveria se especificar que tipo de animal que a gente está falando, né? A regulamentação posterior não resolve isso? Não, não resolve isso. Não resolve isso e a gente sabe muito bem, por exemplo, no primeiro texto que foi feito, que foi apresentado esse projeto, que depois foi retirado e colocado novamente com uma nova justificativa, ele colocava lá a questão do nome que se usa para os galos de rinha, né, que é galo-ura, se eu não me engano, que fala, tá vendo? É galo-ura. Depois ele modificou o nome. Está evidente que o interesse desse projeto é dificultar juridicamente, proteger juridicamente os maus criadores, os criadores de galo de rinha, que hoje é ilegal, mas você vai transformar a criação do galo de rinha em algo cultural e legal. Como é que você pode aceitar uma coisa dessa? Se ele estava com um interesse bom dos bons produtores, ele deveria ter especificado as espécies, primeiramente. Segundo, colocar uma regulamentação na criação. A gente sabe que existe o bom criador e o mau criador, isso ninguém nega. Perfeito. Eu vou perguntar, já que eu tenho várias perguntas sobre isso. Uma é do xerife animal, que mandou para a gente, perguntando o seguinte: o senhor acredita que há bons criadores de animais pets no Brasil? Se sim, por que acabar com a atividade de todos ao invés de regulamentar? Não, eu acho que existe o bom criador de animal pet. Para mim, silvestre não é pet, mas existe. Não adianta a gente usar da demagogia e dizer que vai encerrar com todo tipo de criação, de cão, de gato. Não, sempre existe o mercado, né, que vai estar consumindo aquele cão de raça. Isso é uma cultura que demora para a gente mudar, né, para convencer da adoção, do cão de rua e etc. e tal. Mas já que a gente não consegue acabar de vez com isso, com essa exploração animal, a gente tem que regulamentar, está tramitando, que cria o certificado nacional de animais. Seria tipo um CPF para animal, onde você vai controlar quem é o criador, quem é a matriz, quantos animais produziu por ano, vacinação e etc., para cães e gatos. É uma forma de você separar o joio do trigo, o bom criador do mau criador. E tem quem fiscalize isso? Então, tem gente para isso? Tem dinheiro para isso? Tem as prefeituras municipais, né? Deveriam ficar em cargo deles. Mas, por exemplo, o bom criador ele deveria apoiar um projeto desse, para eliminar o mau criador do mercado. Mas não,
eles apoiam exatamente um projeto como o 318, que vai incluir no mercado, vai proteger no mercado o mau criador, né? Aquele que não segue regulamentação, o traficante de animais silvestres vai estar protegido, porque a distribuição ele faz. E só existe mercado também porque existe consumo. Então, você vê Com hoje, certeza. hoje você pega um papagaio de um criador registrado, tal, vai custar R$3.500, R$4.000. Quem paga? O cara vai comprar o de R$150 lá na feira. Só que ele não sabe que para aquele animal chegar ali, 92 outros papagaios morreram no meio do caminho no tráfico de animais, né? Então, eu acho que falta um pouco de conscientização para conscientizar as pessoas de que pet não é, o silvestre não é pet, né? Existe o cão, existe o gato. Vamos trabalhar, vamos ter esses animais em casa, ser tutor desses animais. O Aloysio Tostes, acho que é assim que fala, Aloysio Tostes. Criar é conservar, diz ele. Se não tiver a semente guardada, não haveria a segurança de proteção. Ele diz que o senhor fundamenta suas argumentações no emocional para obter votos. Não, eu acho que é o contrário. A gente trabalha em cima de números, né? Depois que você vai aumentando a lista PET, o tráfico de animais silvestres aumentou. Isso são dados. A gente vê dados do IBAMA. O IBAMA mostra o seguinte, que os animais mais comercializados pelos criadores oficiais, as espécies mais comercializadas, são também as espécies mais traficadas. Isso não é por acaso, isso tem um sentido. É porque se trafica para se vender o que é comercializado em maior quantidade. Eu não sou contra a criação. A gente tem até um projeto que permite a criação para fins científicos e para fins de conservação, mas não para fins comerciais, né? Eu acho que é o egoísmo da pessoa adquirir sei lá, um canário, por exemplo, se ele poderia estar no seu habitat e cantando para todo mundo, né? É até um egoísmo da pessoa ter ele na sua gaiola em casa. Outra coisa, a Europa, por exemplo, agora, os pássaros eles têm que ter um espaço mínimo, não se permite mais a criação de pássaros em gaiola, porque ele tem que ter os movimentos naturais, né? O artigo 225 da Constituição Federal, ele diz que é dever do Estado preservar a sua fauna. E quando você fala em preservar a fauna, é deixar que o indivíduo tenha as suas ações naturais garantidas. Como que você faz para um pássaro que está numa gaiola desse tamanho, para ele bater asa e voar? Ele não consegue nem fazer o seu movimento natural de voar, não consegue fazer o seu movimento natural de andar, de buscar alimento. Então, se quer fazer uma criação, vamos regulamentar, vamos ter espaço, vamos ter tudo, mas para fins conservacionistas, né? Não é o comercial que garantiu a existência das espécies, é o criador conservacionista. Esse sim é que manteve as espécies. O de comercial não, ele obteve lucro através da exploração animal. E como diferenciar? O que diferencia? Diferencia aquele que vende do que não vende, né? Então não pode vender. O nosso projeto de lei 4750 proíbe o comércio de animais silvestres. Aí o xerife animal já tinha mandado essa pergunta: por que adotar animais em pet shops? Claro, a gente está falando aqui de pet shops e você estava falando de animal silvestre, mas a gente vai falar de venda de animais. Porque adotar animais em pet shops não é considerado maus tratos, mas vender é, se ambos ocupam o mesmo espaço e mesmo tratamento. Você está fazendo adoção como uma forma de diminuir o excesso populacional de animais que existem nas ruas. Hoje, um casal de cachorro, de cão e gato, um casal de cachorro, ele, em 10 anos, gera 14 mil descendentes diretos. Então, se a gente não tiver políticas públicas de castração, de controle populacional, de adoção, a gente vai ter uma superpopulação. E com ela vem o problema de saúde pública também. Porque hoje é mais barato você prevenir através de políticas públicas de castração e controle de zoonose do que você remediar um caso de leishmaniose. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que cada R$1 que você investe em políticas públicas dessa forma, você economiza R$27 em saúde pública, saúde humana, né? Então, é saúde pública também a adoção de animais, a castração de animais, isso se faz necessário. Se a pessoa não se preocupa com o direito dos animais que estão na rua, errantes, abandonados, mas pelo menos
que entenda que é uma política de saúde pública, saúde humana. Mas aí, nesse caso, vender por ser pet, tudo bem. Na sua visão, tudo bem, né? Não, é assim, eu não compraria, não compro, mas eu acho que tem gente que gosta de raça tal, e isso a gente não vai conseguir mudar tão rapidamente. Então, Tá. a gente sabe que existem bons criadores mesmo, existe de verdade criadores responsáveis que respeitam a matriz, não exige demais dela, que alimenta, que vacina, que limpa e que tem todas as licenças sanitárias. Se é legal a atividade, que continue legal, que continue, não vai mudar em nada o 318 para essas pessoas. Vai mudar para aquele que é ilegal. Aquele vai estar garantido. Aquele vai estar garantido. E aí, esse bom criador, ele vai ter que competir no mercado com aquele que faz tudo errado e que vai vender aquele chihuahua por R$ 300, que esse bom criador tem que vender a 1.500 para cobrir os custos. A gente falou disso ontem também. Deputado, perguntaram aqui qual a raça do seu cachorro, se o senhor comprou, como é que é a história? Eu tenho muitos cachorros, né? Eu tenho vários vira-latas, tenho um Lulu da Pomerânia, tinha uma pequinês, a pequinês morreu, mas a Lulu, que está ainda hoje com a gente, ela foi de um resgate que teve da Luísa Mel há um tempo atrás. Tá. Nós ficamos com a Maia, chama Maia. E no sítio tem o Miguel, o Branco, o Harufi, o Saturno, tem vários. Aí são todos vira-lata. Todos vira-latas. Alguém disse aqui no chat que o senhor tem um Spitz. É o Lulu. É o Lulu. É o Lulu. a Tá. Maia. E aí veio de um resgate. Veio de um resgate. Perfeito. O resgate veio um para minha casa, um para a casa da minha mãe, um para a casa do meu primo. A gente foi distribuindo, né? O senhor acha melhor é mais fácil ter um de raça? Não, foi por causa que minha filha ficou encantada, porque era branca e preta, tem uma manchinha no olho. Ela ficou encantada, mas eu sou suspeito para falar. Eu não posso te falar qual é o meu favorito para os outros não ficarem com ciúmes. Exato, eles podem ouvir. Eu também acho isso quem me complicado. conhece, quem me conhece sabe que o Miguel é meu favorito, que Tá é um certo. cara no sítio. Deputado, o tempo voa aqui, né? Então, deixa eu já ir para uma outra polêmica. A gente falou aqui dessa questão da criação, a gente, então, está claro que temos opiniões divergentes. O senhor é contra esse projeto, acha que precisa de regulamentação e que essa regulamentação tem que estar atrelada, correto? Correto. Perfeito. Agora, tem um projeto do senhor que é bem famoso, que está ainda em tramitação, não é? Não foi retirado, que é aquele projeto sobre animal não é coisa, é isso? Ele está em tramitação? Está em tramitação. Ele já passou na Câmara, já passou no Senado e agora vai ser tratado as emendas do Senado, né? Uhum. O que o senhor achou dessas emendas? Mudou? Mudou um pouco. Ele tirou os animais de produção ditos de produção, que seria vaca, seria porco, galinha, né? Tirou ele tirou o direito de ter a tutela jurisdicional do animal. Ele não tirou ele do projeto, ele tirou o direito de ter a tutela jurisdicional do animal. Traduzindo, eles tentaram colocar como assim, que o animal não é coisa, o animal é um sujeito que tem direitos, não tem obrigações, mas a vaca, o boi, esses aí não têm direitos. Colocaram isso no projeto. Mas, em compensação, o projeto abarca outras espécies, como silvestres, selvagens, exóticos, cães, gatos, pets. E isso é uma discussão que vai ficar na mão do judiciário definir se a questão da isonomia, né? Se existe, por que para uma espécie é de um jeito e por que para outra espécie é do outro. Então, eu acho que é um projeto que vale ainda a pena ser aprovado, porque vai melhorar, vai dar ferramenta jurídica para muita briga, para muito advogado aí na defesa dos animais. O senhor acha que está havendo a judicialização da política? Ou o contrário, a politização da justiça? Os dois, eu acho. Os dois, né? Os dois. Olha, e a gente tem aqui, o senhor comentou em um determinado momento que não está havendo avanço no trabalho no Congresso, e aí chegou a pergunta aqui do Frank Alarcon, que também fez ontem,
e ele disse o seguinte: com a deputada Bia Kicis, Carla Zambelli, na comissão de meio ambiente, declaradamente da base do governo, isso ninguém esconde, elas são mesmo. Como será possível avançar na proteção dos animais nessa legislatura? Não seria melhor atrasar de alguma forma toda a tramitação desses PLs lesivos aos animais? Pergunta o Frank. É o que a gente está tentando fazer. A gente está tentando. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Frank. O Frank, eu conheci o Frank quando ele era da Cruelty Free. E a gente fez um projeto meu que acabava com testes de animais para desenvolvimento de produtos cosméticos. E ele foi comigo, me ajudou no texto inicial. Foi um projeto que gerou polêmica, teve até protetor de animal que foi contra, porque no final a gente teve que fazer um acordo que só valia depois de 5 anos depois de aprovado, para as empresas se adaptarem e tal. E no final não aprovou, está tramitando no Senado até hoje, já passaram 5 anos, já teria sido um ganho. Mas com o Frank eu tive uma passagem muito legal, que foi... Agora eu posso falar, né? Porque a gente não conseguia pautar esse projeto, e o Frank me levou uma relação de assinaturas de um abaixo-assinado no papel, assim, e levou um disquete que devia ter, sei lá... Disquete, faz tempo. Faz tempo, eu tenho umas 50 mil assinaturas. Aí eu entrei na reunião de líderes, que é onde define que projetos vai votar, coloquei aquele monte de papel na mesa, peguei o disquete e falei assim, ó, aqui tem 200 mil assinaturas no papel e desse disquete tem mais 1 milhão de assinaturas. Dei uma blefada, né? Falei, vamos esperar virar de iniciativa popular ou vamos votar o projeto? E aí o pessoal, como não conferiu o disquete, votaram o projeto e passou para o Senado. Mas o Frank estava nesse momento comigo e tivemos bons momentos na Câmara dos Deputados. Mas o que ele está perguntando é de atrasar. Vai... E aí o pessoal está querendo entender. Por que atrasar? Não, porque atrasar por causa do medo da sanção presidencial. Depende de alguns projetos, eu acho. Você vê, a lei sanção passou, né? E muita gente achava que o presidente ia vetar. E não vetou. Eu acho que o animal não é coisa. O presidente, eu acho que não veta também, porque no texto está excluindo esses animais de produção. Eu acho que a gente tem que aproveitar momentos, né? Eu acho que com o Dr. Michel Temer, na época, ele tinha uma simpatia maior pelo tema. Na questão da Dilma não foi tão fácil, do Lula foi mais fácil. A gente tem que saber o que colocar na pauta e o que não colocar. Se mexer com agronegócio, hoje, é difícil a gente aprovar um projeto, né? Pois é. Ó, aqui o Flávio, que é veterinário, pelo menos aqui no arroba dele, ele pergunta, isso acabou com os testes de animais para cosméticos? Na verdade, continua, valendo. Esse projeto está tramitando aí e continua permitido no Brasil fazer teste em animais para testar cosméticos. Continua. Mas aí ele diz aqui, continua valendo, né? Está valendo. E para quem, por exemplo, falar, não estou preocupado com os animais, tem que se preocupar com a questão mercadológica, econômica. O Brasil perde bilhões exportar para a Europa que não importa de países que ainda usam animais. Né? Mas manda para a China, né, deputado? Que exige esses selos de testes em animais, em cosméticos. Mas aqui ele continua falando, mas agora, dizendo, né, para quem reclama dos testes de animais em cosméticos, mas agora choram para ter 400 mil aves, para produzir 40 mil ovos, para termos 20 mil vacinas por dia. Fala que isso é hipocrisia. Comente, por favor. Não tenho o que comentar. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Eu sou contra. Mas o senhor vê diferença em fazer teste em animal, em proibir teste em animal em cosmético, mas no caso de uma vacina, permitir? Não, eu acho que você tem que minimizar, né? Você tem que tentar minimizar os danos e os maus tratos. Então, por exemplo, se você tem testes alternativos, tem testes substitutivos, por que você vai usar um animal se você tem um teste substitutivo? Você tem um teste alternativo que usa um número menor de animais. Vamos usar essas tecnologias e diminuir o número, principalmente na questão de medicamentos, né, que ainda é muito controverso. Mas na de cosméticos, onde você 0,5% dos ingredientes são desconhecidos, o resto já são todos ingredientes conhecidos. Para que testar um novo produto que usa aqueles mesmos ingredientes diversas vezes em animais, né? Existe testes alternativos, substitutivos, que não precisa utilizar mais animal. Em produtos de limpeza, de higiene, de cosméticos, eu acho que minimiza. No caso, então, é assim, no caso de cosméticos, há alternativa
viável e que é possível passar, por exemplo, pela Anvisa, pelos órgãos reguladores. No caso de remédios e vacina, não tem, pelo menos hoje em dia, não tem como isso ser, ainda não é nem discutido, né? Pouco discutido. Tem como eliminar totalmente, mas tem como você diminuir muito o uso dos animais usando esses testes alternativos. Então, o senhor vai tomar vacina? Eu vou. Perfeito. Agora, falando sobre essa questão de consumo, então a população é quem define, né? Então, se eu dou meu dinheiro para determinada marca. Agora, o senhor também já participou, não sei se ainda participa, de várias comissões do direito do consumidor? Participo ainda do direito. Ainda, né? Nessa legislatura também. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como é que, por exemplo, no caso dos testes em animais, e eu vou falar ainda do PL, animal não é coisa, mas só em relação aos testes dos cosméticos, os rótulos, a gente fica, como consumidor, fica muito difícil. Não tem lei para isso, para determinar uma clareza para o consumidor? Tem vários projetos tramitando. Eu sou autor de 2 projetos. Um que cria o selo Brasil Sem Maus Tratos, que você vai identificar no produto se usou animal ou não, e aí você compra se quiser ou não o produto. Tem outro que obriga, é um projeto do Zequinha Sarney, que estava tramitando na questão de agrotóxicos. Eu fiz uma emenda que inclui que, além de falar que tem agrotóxicos, tem que escrever em letra maior se contém produtos de origem animal. Também fica a critério do consumidor consumir ou não. Eu acho que não afeta em nada a indústria. Você não tá... livre-arbítrio, a pessoa precisa ter direito à informação, né? Exatamente. Quem sabe esses, então, a gente não acelera, né? É E difícil. tem outros que se dão polêmica, acho que esses para todo mundo é bom, não? Não é Será todo que mundo não? que tem resistência já nas Bom, comissões. como consumidor, eu gostaria de saber o que eu estou comprando. É isso, agora, eu acho que toda a população. Agora, vamos então, que o nosso tempo está acabando, o projeto de lei animal não é coisa. Uma carta política disse o seguinte, foi feita pela advogada, ativista, a Vanice Sestari, dizendo que esse projeto de lei, o animal não é coisa, ele não vai trazer avanços, e sim retrocesso à causa. Diz o seguinte, que ela, né, nesse manifesto, e segundo o que eu tenho informações aqui, mais de 4.000 assinaturas contra o projeto que o senhor fez. Diz que é uma gravíssima ameaça aos direitos... Favorável. E 1 milhão e 500 favorável. Ok, a gente tem um placar aqui, como no PL 318 também, mas, apesar que a diferença é menor. Mas, enfim, a minha pergunta é para o senhor uma oportunidade para esclarecer sobre o que ela diz, né? O que ela argumenta. Que o projeto Animal Não é Coisa acaba por coisificar os animais, colocando ao permitir o uso de animais em experimentos, na agropecuária e manifestações culturais. Como que o senhor responde a isso, uma vez que vem justamente da sua base eleitoral, que são ditos protetores de animais? Não são. Isso vem de um movimento que já é contrário politicamente à minha pessoa. É pessoal o negócio. Ah, é? Isso porque já vem do pessoal ligado ao Vedas, nós já tivemos alguns desentendimentos. A Vanice, por exemplo, é uma advogada que eu não sei qual é o histórico dela, mas eu consultei juristas, consultei o Dr. Vicente Ataíde, que é um juiz federal, Dr. Anderson Furlan, vários outros juristas, né, de nome que são professores, são de universidades federais, e todos são favoráveis ao projeto. Não entendem da forma como ela vem. Então, a gente tem que tomar lado. Eu poderia ouvi-la, mas eu preferia ouvir juristas de uma qualidade superior, digamos assim, eu acho. Então, Você chegou a conversar com ela, não? não conversei. Eu até me dispus a gente a fazer uma dessas, assim, um com o outro, assim, mas ela não me respondeu. Mas eu fiz algumas lives com alguns juristas. Quem tiver alguma dúvida, entra na minha página, tem lá o Dr. Vicente, com o Dr. Daniel Braga Lourenço, tem várias pessoas que são favoráveis ao projeto, mesmo com essas modificações que pioram o projeto. Por quê? Porque depois a gente vai ter base jurídica para trabalhar e questionar isso no Supremo, porque essa desigualdade entre as espécies, entendeu? Então, vai ser um avanço. É aquele negócio, se na pior das hipóteses nós vamos estar salvando muitas espécies e algumas não, na melhor das hipóteses nós vamos conseguir salvar todas. É melhor do que ficar do jeito de hoje, que você não salva nenhuma.
Tá bem claro aqui, ó. Uma luta por vez, o deputado tem o nosso apoio, diz aqui o Galgo Livre. E a Doroteia Cunha diz, não, esse é projeto seletivo. É bem polêmico também, não? Existe aquela questão, é como na corrente da proteção animal, se existe o bem-estarista e o abolicionista, né? Agora, dos abolicionistas tem os mais conscientes e os mais radicais. Tem uns que acham que ou você salva tudo ou nada. E outros falam assim, não, é melhor salvar uma parte, depois você resolve o problema da outra parte. Eu sou dessa opinião, a gente vai dando passos. Você sobe a escada degrau por degrau. Você não chega no último degrau sem passar pelos primeiros. Eu acho que esse que é o caminho e a política exige isso, porque é muita negociação. Você muitas vezes apresenta o projeto de uma forma e ele sai totalmente modificado lá no final. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, confio totalmente nos técnicos e nos juristas que vão me assessorando de que esse projeto é benéfico para os animais. Da mesma forma que foi aprovado agora na Espanha, na França, a gente apresentou esse projeto antes desses países, mas o processo legislativo é tão demorado no Brasil que o nosso ainda não aprovou e o deles já aprovou. Deputado, na prática, a gente sabe que em várias instâncias jurídicas, realmente os animais já foram entendidos como sujeitos de direito, independentemente da lei que o senhor propôs. Aí a minha questão é, isso ainda é necessário? Que isso vire uma lei para que isso garanta que o animal tem ciência, tudo que a ciência diz, né? Sente dor, sente medo, precisa de proteção e não está à disposição aqui para que o humano quiser? É necessário que hoje fica a critério do juiz interpretar um caso de maus tratos, do juiz interpretar a questão do direito do animal, se ele é um sujeito mesmo ou não. Mas o Código Civil ele coisifica o animal, ele coloca ele como um bem móvel, né? Ele não especifica claramente que ele é um sujeito que tem direito. No caso, a gente tinha colocado como um sujeito despersonificado, tá? Como sujeito despersonificado, porque não é pessoa de direito, que tem direitos, né? Mas muda o que na prática? Não, muda só porque ele não iguala o animal a uma pessoa. Foi uma mudança que quiseram fazer numa das comissões. Então, ele não é um sujeito de direito como uma pessoa. Ele é um sujeito que não é pessoa, mas que tem direitos. É isso. Uhum. Tô sendo cobrado aqui, ó. Vou fazer aqui. Ontem, realmente, quando o senhor entrou na live, dei o seu crédito, o senhor estava aqui com a gente. Então, o deputado Paulo Bentson, que ontem falou com a gente, que é do PTB do Pará, também está aqui ao vivo, ouvindo o que o senhor está dizendo, hein, deputado? Pode ouvir. Paulo é uma pessoa muito educada, a gente se respeita muito, temos opiniões diversas. Eu até brinquei outro dia com ele, falei, pô, você é um veterinário fazendo isso. Ele me respondeu, eu entendi o que ele está colocando, mas eu não concordo, tenho o direito de não concordar. E ele sabe que a democracia é feita de opiniões diversas, né? Senão você não tem uma democracia. Se todo mundo pensasse igual, não haveria discussão, né? Eu acho. Eu não concordo com ele em muitas coisas. Ele fez um relatório agora de um projeto meu que ele está rejeitando também, que é o 4750, que proíbe a criação de animais silvestres. Mas O senhor começou falando, né? mas um abraço para o Paulo. A gente vai ter muito embate ainda na Comissão de Meio Ambiente. Espero sair vitorioso deles. Mas é isso, a gente tem que debater mesmo, porque a gente percebe que há divergências, mas com respeito a gente pode caminhar, né? Pode viver pelo menos numa situação um pouco mais em paz, né? Se é possível a gente pensar nisso nos dias de hoje. A Câmara dos Deputados é um lugar de diálogo mesmo, de debate, né? É um parlamento, é para você falar, discutir e chegar num consenso. Muitas vezes o consenso não acontece, vai para o voto, existe o lado vitorioso e o lado que perde. Uhum. Deputado, só para a gente encerrar, estamos caminhando aqui para o final dessa entrevista, eu queria que o senhor falasse sobre a criação, que eu tinha separado e acabei não fazendo essa pergunta para o senhor. A estimativa é que o mercado, mesmo em crise sanitária, mesmo com o Covid, o mercado pet é um mercado que não vê crise, nem na Covid. E a estimativa é de 35 bilhões de reais por ano esse mercado movimenta. Com a criação
com uma regulamentação eventual, se esse projeto for aprovado, o 318, como que o senhor vê? Eu já te fiz essa pergunta sobre a questão da vaquejada e faço essa em relação à criação. Como garantir sustento de tantas famílias, para esse mercado, que inclusive é de criação também? Dá para garantir a questão econômica, empregos e... Se não for aprovado o 40 projeto, bilhões, está dizendo aqui. se não for aprovado, não muda nada. Para o bom criador, não vai mudar nada. Para aquele que hoje paga imposto, que faz suas regras direitinha, segue as regulamentações da sua confederação, do Camel Clube, etc. e tal, esses caras não vão mudar nada, com o projeto ou sem o projeto. O que vai beneficiar é aquele que faz ali no fundo de quintal, que não segue as normas sanitárias, que não segue o bem-estar animal. Esse vai mudar, esse vai ser beneficiado. E aquele que faz tudo direitinho vai ter que concorrer no preço com aquele que produz no fundo do quintal. É isso que não estão reparando nesse projeto, porque ele vai trazer todos para a legalidade. O traficante de animais, o animal advindo do tráfico de silvestre, o animal selvagem, o animal exótico, o animal criado no fundo do quintal e o animal que já é criado num criador legalizado. Então, eu não entendo como é que os criadores apoiam esse projeto. Perfeito. Muito obrigada, deputado federal Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e pela oportunidade. Fiz todas as perguntas, assim como o deputado ontem não colocou restrição nas perguntas, o senhor também não. Convido aqui para um futuro debate, porque sempre enriquece o diálogo e também para que as pessoas consigam saber o que está acontecendo, né? Porque, afinal de contas, quando passam as leis, é a nossa vida que muda, né? Só mais uma perguntinha. Quem fez o desenho que está atrás do senhor? Esse desenho eu comprei. Uma vez, eu viajei uma vez, estava em Miami, estava patinando. Aí eu vi numa galeria, fiquei louco. Ele está com skate, ó. Maravilhoso. Eu Muito adoro cachorro, comprei o quadro. Perfeito. Mas para Miami a gente vai demorar um pouquinho, não é, deputado? Agora vai demorar. Então tá bom. Um grande abraço, muito obrigada a todos que acompanharam aqui. A gente deixa disponível também essa live para quem não viu tudo no nosso canal. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, Sabrina. Um abraço para todos. Um abraço.